Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. A gente está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora, para falar a respeito de política internacional, para falar principalmente do que ocorre no Oriente Médio. Mais uma vez, escala aí o conflito entre Israel e Palestina, né? Muita gente fala que é guerra, etc. Mas não se trata disso, se trata de um massacre aí por parte do Estado de Israel, controlado pelo imperialismo, contra o povo palestino, na Palestina, ou seja, em Gaza e na Cisjordânia, mas também dentro do próprio Estado de Israel. Os palestinos estão sendo reprimidos em todo lugar. E pelo mundo inteiro, tanto no Oriente Médio, os povos árabes e muçulmanos também pelo mundo, como também todo o movimento operário, ativismo de esquerda se solidarizando com o povo palestino. Estamos aqui, eu, Eduardo Vasco, César Chenhô, Adriana Machado, Thiago Assad, para a gente comentar um pouco e explicar, né, o que realmente está acontecendo ali naquela região, Israel e Palestina. Não deixe de curtir o nosso vídeo, de comentar à vontade aí também no chat, de compartilhar nas suas redes sociais, em todos os grupos e páginas, de se inscrever na Causa Operária TV e também no canal Internacionalismo, e também de tornar-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Bom, uma rápida contextualização aí do que está acontecendo, né? Na semana retrasada, no meio ainda do Ramadã, não sei se vocês estão ouvindo aqui um barulho, não é, eu não estou em Gaza. Está parecendo o protesto aqui dos palestinos em Nova York, tinha um tanto de motocicletas assim. São Paulo também tem uns barulhos. Bicicleta bomba, né? A motocicleta Bashar, bomba aí. se controle nesse podcast, Bashar. Bom, vou tentar. Então, os árabes, né, os muçulmanos no mês do Ramadã, como sempre, né, celebrando aí o mês sagrado deles, e no meio disso começou uma dura repressão dentro de Israel por parte do governo do Benjamin Netanyahu e suas forças de repressão contra a comunidade palestina, seja no bairro de Al-Iqsa, onde famílias estão sendo removidas aí de seus lares, uma política frequente aí do governo israelense, né? Seja também em mesquitas, né? As mesquitas aí sendo... Bom, eu falei bairro de Al-Iqsa, na verdade é a mesquita, né? De Al-Iqsa, onde as forças de segurança aí, policiais, né? Entraram em duas oportunidades, pelo menos, e começaram a reprimir os palestinos, mas também em bairros aí onde vivem palestinos, despejando eles de seus lares. É o Sheikh Jarrah, né? O bairro principal. Principalmente Isso. O Sheikh Jarrah. E teve mais uma coisa também, né, Vasco, que a gente vê a barbaridade, né, desse democrático regime israelense, como o cinismo da imprensa imperialista costuma caracterizar, né? Jean Willis também, nosso querido fugitivo, Jean Willis, ele também disse que o Israel é o único Estado democrático do Oriente Médio. Muito democrático, a gente está vendo agora, no meio da pandemia, no meio do mês, do período sagrado aqui para os muçulmanos, Netanyahu inventa de começar a despejar uma população que já está sofrendo, né, a invasão de um agressor estrangeiro, e começar a despejar moradores das suas casas. Além disso, uma outra provocação também que foi vista foi a da extrema-direita israelense, e existe, por mais estranho que pareça, mas além do regime normal já profundamente direitista, existe uma extrema-direita que foi fazer desfiles pelos bairros muçulmanos
estendendo a bandeira de Israel também. A porção palestina reivindica também Jerusalém como a sua capital, né? Como sempre foi. Al-Quds. Al-Quds, exato. Esse que é o nome que era conhecido até a invasão imperialista, mas uma série de fatores aqui, porque uma coisa que a gente vê muito comum na imprensa burguesa é que parece que, de repente, assim, os palestinos ficaram loucos e resolveram atacar os inocentes, o governo de Israel, né, o Hamas, ele não tem por costume atacar a população civil, mas as forças de repressão de Israel, né? Aquela época que o Trump mudou assumiu essa noção dos israelenses de que Jerusalém seria a capital, foi muito importante, teve muito pouco repercussão na mídia, né? E o nosso querido Joe Biden, ele reafirmou essa postura aí do Donald Trump, né, mostrando que os republicanos e os democratas têm a mesma política ali para Israel, que é promover, né, esse regime aí, que é um regime contra os árabes e contra os próprios judeus, né? A gente pode falar daqui a pouco mais sobre isso, mas o regime israelense, o Benjamin Netanyahu, ele é odiado pela população de Israel, né? Nos últimos tempos aí tem tido grandes manifestações pela queda do governo Netanyahu. Mas revidando, né, todos esses ataques aí em mesquitas, em bairros palestinos por parte das forças de segurança, provocações também da extrema-direita, porque veja, o Estado de Israel atua ali como os romanos na época de Cristo atuavam também na Roma, no grande Império Romano ali, submetendo todos os povos à mais bárbara e brutal violência, né? O Hamas ali, ele vê a polícia israelense expulsar os palestinos das suas casas em Israel, invadir mesquita, inclusive invadiram a mesquita de Al-Aqsa no dia mais sagrado do Ramadã, né, que é justamente o Dia Mundial de Al-Quds, que é na última sexta-feira do mês do Ramadã. E, além disso, o Assad falou, na imprensa pinta como do nada ali o Hamas estivesse bombardeando Israel por motivo nenhum. Mas a gente, inclusive na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, a gente frequentemente noticia, né, os abusos do exército israelense em Gaza e na Cisjordânia, e também dentro do próprio Estado de Israel contra os palestinos. Todo dia os militares israelenses, eles fazem chacota das crianças palestinas, eles batem nos palestinos, eles humilham, eles estupram, eles torturam, eles assassinam todo santo dia, né? Tanto é que a gente chegou-se até a fazer uma comparação entre o que aconteceu no Jacarezinho e o que acontece na Palestina, né? O Jacarezinho é a Palestina e as tropas ali da Polícia Civil, lembrando que foi a Polícia Civil, são o Estado de Israel. Fazem a mesma coisa, chegam ali e massacram aquela população por nada, né? Em Israel e na Palestina isso daí acontece todo santo dia. E aí o Hamas, logicamente, vai revidar. O que eles fizeram, que parece que o conflito surgiu do nada, né? Mas não é. O Ramadã é o mês sagrado e tradicional, e o que eles fizeram foi, ali perto do Sheikh Jarrah, daquele bairro, tem o Portão de Damascos, que é uma praça onde as pessoas estão tradicionalmente se conglomeram e celebram o feriado, e eles proibiram, né? Eles fecharam tudo, e então foi uma provocação, ao mesmo jeito que o pessoal da Colômbia não está simplesmente saindo quebrando tudo porque estava ruim, não, é porque estava ruim e ainda o governo quer impor ainda mais taxa, mais dificuldade. Então, o que a gente está vendo é, por causa da crise,
o imperialismo que está avançando em cima do povo, né? E o povo reagindo. A impressão que dá é essa. Isso é uma coisa também, só complementando o nível de brutalidade que é o regime de terror que Israel promove na região. A gente viu recentemente toda aquela coisa de Israel conseguiu imunizar toda a sua população, está exportando vacinas, e realmente eles mandaram vacinas para muitas partes do mundo, mas você vai ver no mapa de como que anda essa questão da vacinação. A população palestina, até o momento, ainda não chegou a 1% dos seus nacionais vacinados. Esse mesmo país que já atingiu o chamado nível de rebanho, aqui onde a maior parte da população já está imunizada, a ponto de poder enviar imunizantes para outros, para esse específico, eles fazem questão de negar. E, inclusive, teve denúncias de imunizantes que vinham pela faixa de Gaza que foram retidos por decisão política. As palavras do próprio ministro, do próprio governo israelense, né? Mas tem uma coisa que você colocou aí também, Vasco, que é interessante. Essa diferença que a gente tem que fazer às vezes, porque não é realmente a população judia. Tem que ser feita essa distinção. Ali não se trata de judeus contra árabes. Se trata de um exército invasor, que é o Estado de Israel, um estado de ocupação, contra a população, inclusive a própria população judia. Muitos judeus habitavam tradicionalmente Al-Quds, né? Habitavam toda a região da Palestina, e nunca, até o período, desde a época do Império Romano até o começo desse movimento, no fim da Segunda Guerra Mundial, você não tinha essas tensões que existem hoje em função dessa necessidade que o imperialismo encontrou de se estabelecer naquela região de maneira mais firme, usando para isso os traumas da população judia europeia, principalmente, né, contra um problema que o imperialismo mesmo criou, que foi o nazismo. E agora nós temos essa situação, como está colocado aqui, mas que é fundamentalmente um problema de ordem política e econômica, né? A dominação do imperialismo sobre essa região sensível ao imperialismo, que é a região do Oriente Médio, que tem praticamente tem a maior parte das reservas da principal commodity do mundo industrial, que é o petróleo. E, na verdade, há muito tempo já as grandes forças políticas ocidentais tentam se estabelecer naquela região. O Vasco lembrou da época da Roma Antiga, mas a gente tem o exemplo das Cruzadas. Essa porção ali do Mediterrâneo, ela sempre foi muito interessante para o Ocidente, e para o controle do Mediterrâneo, né? E com o petróleo tornou ainda mais relevante, especialmente agora nesse contexto de crise de características terminais do capitalismo. O imperialismo precisa ter um controle ainda mais rigoroso essa talvez seja a sua mais importante matéria-prima básica, né, entre as commodities, que é o petróleo. E daí surge toda a brutalidade contra a população árabe, contra os próprios judeus, como lembrou o Vasco, e gerando também uma crise muito grande. Nós vimos aqui as primeiras grandes manifestações, inclusive, desde o começo da pandemia, foram vistas justamente em Israel, contra esse regime extremamente terrorista aqui do Netanyahu, que agora enfrenta dificuldades também para se estabelecer através de um processo contínuo de eleições que não consegue dar uma pacificação política para o país. Já há alguns meses já, né, que eles têm essa situação constante, né?
2 anos, né? Exato. Eles tiveram 4 eleições em 2 anos, estão indo para a 5ª eleição, caso não seja formado um governo em Israel. Isso que você falou, Assad, é interessante, né? De que não se trata dos judeus em si, né? Até porque, como você mesmo disse, né? As primeiras mobilizações aí durante a pandemia, ainda no ano passado, que se incendiaram, né? Foi o primeiro assim, onda de mobilizações, vamos dizer assim, pelo mundo, que começou nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd, né? E aí se alastrou para outros países que também levantaram essa bandeira do Black Lives Matter, né? Isso daí chegou, por exemplo, em Israel, e uma parcela dos judeus que foram para as ruas aí, eles diziam algo como vidas palestinas importam, né? Demonstrando aí, tudo bem que de uma maneira um pouco confusa, mas politicamente, mas demonstrando que existe uma solidariedade, inclusive, com o povo palestino por parte dos próprios judeus que vivem no país, né? Então, não se trata de uma questão, uma guerra entre religiões, como a imprensa burguesa procura demonstrar, né? Como se fosse gente intolerante, religiosa, que simplesmente quer acabar um com o outro, né? E aí, nesse caso, eles tentam mostrar como os árabes, como se a religião árabe tivesse aí uma força maligna a mais que as outras religiões, né? Que uma força de tentar dominar o planeta, né? O que a gente vê, na verdade, é justamente o contrário, né? São populações muito pobres que são oprimidas pelo imperialismo. O Estado de Israel é praticamente um posto avançado, né, do imperialismo ali na região, num lugar-chave, justamente para controlar todo o Oriente Médio. E por isso que essa dominação tão truculenta é necessária na Palestina pro lado do imperialismo. Isso daí das eleições que você disse é interessante, né, porque a gente pode ver como Netanyahu ele está buscando ir, inclusive, mais para a direita, né, mais do que ele já é. As pessoas não podem se surpreender o quanto alguém pode ir para a direita, né? Porque sempre existe a direita, um pouco mais à direita, né, do que você já é. E aí ele está tentando formar um governo justamente obtendo o apoio dessa extrema direita fascista, né, praticamente nazista aí de Israel. Só que uma coisa que eu gostaria de destacar, e pedir a opinião de vocês, é sobre o apoio que vem tendo, né, nos outros países árabes. A gente viu que no Iraque, por exemplo, teve uma manifestação bem grande da população iraquiana, principalmente de grupos xiitas, que foi chamado aí pelo líder Moqtada Sadr, eu não sei falar direito o nome dele, mas tá aí. Inclusive, ele é o responsável pela criação do... Deixa eu ver aqui o nome, porque eu me esqueci. Mas ele é responsável por um movimento aí de resistência contra a invasão imperialista no Iraque. Ele chamou a manifestação, né, para o Iraque de grupos xiitas, e ele inclusive disse que não existe divergência entre xiitas e sunitas quando se trata de defender a Palestina. Então, isso daí demonstra a união dos povos árabes, né, o que pode incendiar aí a região, né, e se colocar contra o imperialismo. A própria Arábia Saudita teve que se manifestar contra Israel. A gente sabe que a Arábia Saudita também é um posto do imperialismo ali na região, é um braço do imperialismo, mas ela também teve que se manifestar a favor dos palestinos para não gerar uma crise com a própria população árabe que vive ali no país. Queria que vocês comentassem aí, se for possível. Também tiveram manifestações aí de libaneses que foram até a fronteira com Israel, e Israel atirou contra eles para dispersar a multidão de dezenas de pessoas que se aproximavam ali de Israel, isso no dia 15, né, ontem. E na Jordânia também, uma grande parcela da população se mobilizou para a fronteira, mas aí o próprio Estado da Jordânia dispersou a mobilização que chegava próxima à fronteira com Israel. Essa coisa das mobilizações ela é muito interessante mesmo, porque você vê que... acho que você colocou mesmo uma questão que eu acho mais emblemática, de como que o próprio regime de Riad lá da Arábia Saudita, que é extremamente direitista também, totalmente dominado pelo imperialismo,
Mas por baixo, ele só pode ser favorável ao regime de terror do Estado de Israel por baixo dos panos. Ele não pode aparecer como um regime assim, um governo que apoia a dominação israelense, porque o risco dele acabar tendo do regime saudita acabar tendo uma crise lá dentro do seu próprio país, com consequências muito imprevisíveis para a própria monarquia, muito grande, né? Então, eles fazem esse tipo de manobra. Mas o mundo árabe, de modo geral, a gente vê que eles têm plena consciência nesse sentido do risco que é. Eles viram, né, pelo próprio desenvolvimento de todo o processo político, desde a fundação do Estado de Israel, como que isso vai se entranhando ali, o imperialismo, não só os Estados Unidos, né? As potências da Europa também, através de Israel, se ramificam ali por toda aquela região, o Egito, o norte da África, todo o Oriente Médio inteiro, desestabilizando aqui governos, fazendo todo aquele arsenal lá macabro do imperialismo para manter esses países numa submissão política e econômica ao imperialismo, que tem, por outro lado, a resposta de uma população mais radicalizada, né? A gente vê que, apesar de tudo, a população tem uma tendência muito forte a já não tem muito esse apego pelo discurso pacifista, assim. O pessoal já vai direto pegar arma, tudo, porque a radicalização popular lá, pela própria brutalidade da dominação imperialista, ela é muito grande também. O que a gente sempre espera é isso, né? Que uma corrente assim de solidariedade do mundo, da população árabe, consiga se levantar para colocar o imperialismo em xeque. E, de certa forma, a gente está vendo isso em uma escala talvez até maior, que é muito interessante, porque essa onda de solidariedade ao povo palestino, ela ultrapassou as fronteiras do Oriente Médio e gerou mobilizações muito interessantes ao redor do mundo, né? Nós tivemos o caso dos portuários lá da Itália, que se recusaram a carregar um navio israelense de armas, foi uma coisa muito interessante. Nós tivemos mobilizações em quase todas as cidades da Europa. Na França, em Paris, teve inclusive confrontos com a polícia. E a gente tem aqui conosco a Adriana, né, que teve uma... pareceu muito radicalizada também em Nova York, não foi isso, Adriana? Não foi muito radicalizada, não, foi muito grande. Foi uma manifestação, foi ontem, foi num bairro que chama Bay Ridge, aqui no Brooklyn, que é um bairro tradicional onde moram muitos policiais, bombeiros, mas também tem uma população árabe grande, que não só palestinos, libaneses, pessoal do Iêmen, do Egito, e eles falaram que tinha de 10 mil a 50 mil pessoas. 10 mil eu com certeza sei que tinha. E foi muito interessante ver todas as pessoas que estavam saindo em Nova York. Assim, a gente está vendo as manifestações aumentarem, como aí no Brasil a gente está vendo mais e mais pessoas saírem nas ruas. Aqui aconteceu com o julgamento do assassino do George Floyd, as pessoas começaram a sair, aí depois a Colômbia. Então, a gente viu lá as pessoas gritando viva, viva Palestina, tinha intifada, intifada, foi um grupo, mas era mais pessoas novas, alegres, foi uma manifestação muito bonita, a polícia veio por pouco tempo, não teve muita confusão, mas eu acho interessante comentar essa parte Deixa eu fazer um merchan, Adriana.
Vamos aproveitar então para convidar todo mundo que está ouvindo a se inscrever no canal Internacionalismo e lá vocês podem assistir justamente as filmagens que a Adriana fez dessas manifestações em Nova York, e também temos vídeo aí compilando manifestações em todo mundo a favor da Palestina. Acesse aí o nosso canal Internacionalismo, inscreva-se e veja nossos vídeos. Adriana. Foi bonito, terminou com dança, eu fiz um vídeo e coloquei lá no canal. Você estava dançando também? Eu dancei também, claro. Aí, ó, viu? O pessoal fica falando que não tem espaço para isso, né? Nosso 1º de maio também teve dança e percussão, isso aí. Não, foi uma resistência... Mas não foi ciranda, né? Não foi ciranda. Mas o que eu acho interessante a gente comentar sobre essa parte da origem do conflito, né? Eu estava vendo, se a gente continuar fazendo propaganda, a análise internacional do Rui sobre Israel, a análise número 10 lá no playlist da Causa Operária TV, ele fala muito isso, sobre a origem do Estado de Israel, que apesar... A gente teve uma reunião hoje, um debate das células internacionais do partido, e teve uma pessoa que chegou falando que era sionista, com orgulho, e que o movimento sionista tinha começado coligação com o comunismo. Independente de como surgiu o movimento sionista e o desejo e a ideia dos judeus voltarem para Israel, eu acho que a origem do Estado de Israel está intrinsecamente ligada ao imperialismo e o desejo de controlar a situação. Então, eu acho que com a gente vendo isso, a resolução do conflito só vai se dar com a destruição total do Estado de Israel e a implantação de um Estado democrático. Eu acho que a gente pode até discutir aqui essa polarização, como que é difícil para você falar para uma pessoa que está em Israel, falar que tem que conviver com o judeu que fala que está querendo que eles sejam completamente destruídos, mas eu acho que são todos esses debates que a gente tem que colocar, mas que o Estado de Israel não tem intrinsecamente ligado ao imperialismo, e isso está ficando claro, e por isso que o conflito abrange mais do que o conflito no Oriente Médio. Por isso que tem a ligação com a Colômbia. O nosso debate hoje no Partido das Células Internacionais foi qual que é a ligação entre a Palestina, a Colômbia e Jacarezinho. Essa polarização, esse movimento que se vê do povo que está sendo oprimido pelo imperialismo e que naturalmente vai se defender para sobreviver. O Assad, ele falou um pouco a respeito da situação do próprio povo do Oriente Médio, né, que muito provavelmente é o povo que está sendo mais esmagado, né, nas últimas décadas aí pelo imperialismo, com tantas guerras, com tantos golpes militares, com tantas ditaduras militares, invasões, né, do imperialismo, e isso daí acaba fazendo com que os povos daquela região vivam em uma violência constante, em uma violência diária, uma violência absurda, né? E eu acho que a gente pode comparar com a questão do Jacarezinho e com a questão das favelas no Brasil no seguinte sentido: tamanha é a violência e a opressão que eles sofrem, que a solução é uma solução também drástica, né? Uma solução também violenta, né? A gente vê aí nas favelas, a gente vê o quê? Crime organizado, a gente vê facções, a gente vê armamento. Isso daí é tudo uma reação ao esmagamento, né? À opressão que esse povo sofre. E no Oriente Médio é uma coisa parecida, né? Por que existe o Hamas? Por que existe o Hezbollah? Por que existe o Estado Islâmico? Por que existe a Al-Qaeda? Né? Existe justamente porque o imperialismo está ali oprimindo aqueles povos, e uma saída que eles encontram
é se armar e lutar, fazer atentados terroristas contra aqueles que eles enxergam serem os seus opressores, sejam os verdadeiros opressores, como são os exércitos imperialistas, o exército de Israel, sejam aqueles que eles, não tendo uma consciência política tão desenvolvida, enxergam como opressores, como é o caso do judeu, né? Como é o caso do próprio povo norte-americano, né? Porque o governo dos Estados Unidos massacra o povo iraquiano não é obrigado a amar o povo americano, embora, né, seja um desvio aí na consciência política contra o imperialismo, mas também é compreensível, né? Eles fazem os atentados contra civis na Europa, fazem atentados contra sinagogas, por exemplo, contra igrejas, né? Porque enxergam ali uma manifestação da dominação a qual eles estão submetidos. E é nisso que a gente tem que entender o terrorismo no Oriente Médio, né? No meio disso que a gente tem que entender as ações do Hamas também, né? São ações defensivas por parte de um povo que é extremamente oprimido e não sabe, está desesperado, não sabe a maneira exata de como reagir de maneira eficiente contra essa opressão, né? Um dos cartazes mais interessantes que eu vi na manifestação foi um que falava foda-se a sua narrativa, porque a gente vê a dificuldade de entender o que está acontecendo é muito por isso que a gente fala tanto da mídia, do discurso que é feito, porque se a gente for olhar na mídia, é como se fosse dois lados, dependendo de onde você olha, como se fosse dois lados iguais, e não são dois lados iguais. Tanto é que não são dois lados iguais que se você pegar, por exemplo, o lado de Israel, ele recebe ajuda dos Estados Unidos aí, do imperialismo, eles têm um dos melhores sistemas antimísseis de todo o planeta Terra, né? E aí você compara com a população palestina, por mais que eles soltem o triplo de foguetes contra Israel, que não é o que acontece, caem 2, 3 foguetes em Israel, enquanto qualquer foguete que é lançado por Israel, acerta em cheio o ponto que Israel deseja atingir, seja aí um hospital, uma escola, né? Eu vi, inclusive, um comentário que me chamou a atenção de alguém que assistiu um vídeo no YouTube aí, o pessoal comentou lá embaixo, né? O cara comentou assim que Israel tem a melhor mira do mundo, né? Porque eles sempre atingem um alvo do Hamas. Mesmo que esse alvo esteja dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro de um prédio jornalístico, né, como foi o caso da torre Al-Yada, acho que é assim que se fala, que Israel derrubou na faixa de Gaza, que era uma torre que abrigava a Al Jazeera, por exemplo, né, o meio de notícias aí, Al Jazeera, eles sempre dizem que tem ali alvos do Hamas. Por exemplo, eu vi recentemente uma matéria, não me lembro em qual dos jornais aí da burguesia brasileira, dizendo que Israel bombardeou um complexo cheio de casas, né? Nesse dia que foi o dia que Israel mais matou gente aí, foram 43 palestinos mortos, e só que esse complexo de casas e de edifícios, na verdade, o alvo era subterrâneo, era uma rede de túneis do Hamas, e eles acertaram os túneis, só que assim, por coincidência, os prédios que estavam em cima caíram juntos, né? Ou seja, não tem como você solta um foguete para atingir alguma coisa embaixo sem querer atingir aquilo que está em cima, né? Os prédios que estão em cima, né? E isso daí é apresentado como um ataque contra o Hamas, que seria um grupo aí, uma milícia destruidora e demoníaca que quer matar crianças e tudo mais, sendo que na verdade é simplesmente uma organização do povo palestino pela sua libertação dessas mortes, né? É só a gente ver os números, né, César? Até agora foram... Bom, a gente está gravando o programa na noite de domingo, né? Os números mais atualizados são de 192 palestinos mortos, sendo 48 crianças e 34 mulheres. Ô, letra do caramba, não sei se é 48 ou 58 aqui que eu anotei. Hoje é 16 de maio, esses números com certeza vão mudar amanhã. E do lado de Israel, 10 mortos. Eles falam que são 2 crianças mortas, né? A gente também tem que entender que o Estado de Israel, assim como o imperialismo, também pode manipular
esses números, mas veja, 192 palestinos e 10 israelenses. Isso daí em toda a escalada de conflito, é isso, 30 palestinos mortos para cada israelense, ou algo assim. No caso aqui, é muito mais, né? Se você pegar só o número de crianças mortas por Israel, dá praticamente 6 vezes o número de total de mortos pelo lado israelense, né, no conflito. É uma carnificina, não tem como comparar. E esse daqui é o mais violento desde 2014. Não sei se o pessoal lembra, né? Em 2014, Israel realizou mais uma daquelas operações que realiza de tempos em tempos, né? De ataque, assim, agressão extrema contra supostamente buscando atingir o Hamas, né? Foi a Operação Barreira de Proteção. Veja como Israel só se protege, né? Até o nome das operações é o nome como se fosse uma operação de defesa, barreira de proteção. Em 2014, durante essa operação, segundo a ONU, mais de 1.500 civis palestinos foram assassinados, 11 mil ficaram feridos e 100 mil tiveram que se deslocar porque perderam as casas, etc. No total, foram 2.200 palestinos mortos, sendo 550 crianças. Então, quase um quarto aí de mortos sendo crianças, né? Foi a operação mais, sim, foi a operação mais letal dos últimos anos, e agora essa daqui tá sendo comparada com essa de 2014. Eu fiquei até curiosa. Aí você entende também, né? Vai, Sérgio. Rapidinho também. Me ocorreu que a principal base social do Bolsonaro talvez seja as forças policiais, né? E eles têm uma verdadeira idolatria por Israel. Talvez a gente já veja por isso daí que tipo de situações estão querendo reproduzir aqui no Brasil com as favelas e a população indígena aqui em Mato Grosso do Sul, sem terras também, que sofrem atrocidades dessa natureza também. Mas o que você ia falar, Adriana? Desculpa. Não, eu ia falar que com esses números que, claro, eu já acompanho o que acontece há muito tempo, mas quando eu vi esse ataque, eu achei que essa narrativa ela ficou muito clara. Eu achei que teria ficado muito clara que não são duas forças iguais se atacando. Que muito do discurso é esse. Por que você vai entrar nessa briga? São dois lados iguais se atacando. Tem muito discurso da direita que fala isso. Eu fiquei curiosa para ver o Jean Willis, o que ele ia falar. Eu não sigo o Jean Willis, não vejo nada. Falei, será que ele foi pedir desculpa? Aí eu fui lá ver e tinha uma foto dele com o cachorrinho, ignorou totalmente a situação e colocou uma foto dele com o cachorrinho, falando tanto que era legal ter um cachorrinho como companhia. Então, a esquerda em outros lugares já foi mais enfática quer dizer, o Jean Willis simplesmente ignorou, né? Uma parcela da esquerda aqui, esquerda parlamentar brasileira, não olha muito para o que está acontecendo aí pelo mundo, né? Mas no caso de países imperialistas, né, onde que por serem imperialistas tem uma ligação maior com outro, até mesmo a esquerda, né, com outros países, a esquerda, até mesmo a esquerda moderada, né, pequeno burguesa aí, como é o caso do Jeremy Corbyn e do Bernie Sanders, adotou uma postura mais de denúncia, né? O Jeremy Corbyn, por exemplo, ele participou de uma manifestação grande em Londres, né, em defesa dos palestinos. Ele falou nessa manifestação, tudo, tinha bastante gente, e ele defendeu o direito do povo palestino e denunciou, né, o pesadelo, como ele falou, do povo palestino, principalmente de Gaza, diante desses ataques. E o Bernie Sanders também, né, Adriano? Ele também se pronunciou a respeito dos bombardeios de Israel. Sendo Bernie Sanders. O Biden falou que Israel tem direito de se defender e o Bernie defendeu a Palestina, mas ele falou que Israel tem direito de se defender também, né?
Como apesar de que ele disse que ele defendeu o corte aí de uma parte do orçamento que os Estados Unidos envia para o exército de Israel, né? Pois é, a polícia de Nova York tem um orçamento de 10 bilhões. Depois do Vidas Negras Importam, eles tentaram botar panos quentes, falando que ia tirar 1 bilhão. Não adianta nada. O Bernie está muito bem nessa linha aí de tentar a reforma, que obviamente não adianta. Inclusive, só o parêntese aqui da polícia de Nova York, que com essa ajuda que os Estados Unidos dá a Israel e pela situação da Palestina, que eles precisam investir muito nessa coisa de surveillance, de segurança, a polícia dos Estados Unidos e do mundo vai treinar com a polícia de Israel, né? Então você vê aí o movimento do Vidas Negras Importam, você vê o pessoal na Colômbia, você vê o pessoal em Jacarezinho, todo mundo sendo oprimido com as táticas desenvolvidas lá pelo dinheiro imperialista que desenvolveu em Israel. Bomba de gás lacrimogêneo no olho, e etc. Agora, falando a respeito da questão que o César tinha levantado, né? A gente viu no assassinato do general Qassem Soleimani do Irã no começo do ano passado uma onda de indignação muito grande em todos os países do Oriente Médio, né? Manifestações gigantescas contra esse assassinato por parte do imperialismo. Foi uma coisa assim bem surpreendente, né? Por causa do assassinato de uma pessoa, de um general, né? O Oriente Médio assim se levantou e não sei se vocês estão recordados, mas vários grupos armados iraquianos eles declararam guerra, né? Total ao imperialismo norte-americano, declararam que iriam expulsar, né? As tropas norte-americanas do Iraque. Isso daí obrigou com que o parlamento iraquiano também votasse, né, para que as tropas norte-americanas saíssem do Iraque. Isso daí fez com que o governo do Iraque se posicionasse contra os Estados Unidos, porque o assassinato do Soleimani, se eu não me engano, foi no Iraque, né? Ele é um general iraniano, mas foi no Iraque. Mas houve uma indignação muito grande, mobilizações assim de características insurrecionais, inclusive no Oriente Médio naquela época. E agora, né, com esses ataques de Israel contra a Palestina, a gente está vendo isso daí novamente, né? Como eu disse, no canal Internacionalismo temos vídeos aí que mostram algumas das manifestações pelo Oriente Médio, mas vocês podem achar também na internet fácil fotos e vídeos de manifestações na Jordânia, no Iraque, no próprio Irã, né, na Síria, gigantescas contra os ataques de Israel contra a Palestina. Até governos que são, né, que acabam, na verdade, sendo aliados do imperialismo e aliados de Israel como resultado disso, né, acabaram meio que se afastando um pouco de Israel, né, e isso daí mostra como o Oriente Médio ele é um barril de pólvora, né, que tá a qualquer momento pode explodir, né? O Assad falou aqui da questão do povo, dos povos ali serem muito oprimidos e terem que adotar formas radicais de luta contra o imperialismo. A gente vê que isso daí está numa situação mundial de crise terminal do imperialismo, né? Crise terminal do capitalismo, que tem muito a ver também com o que acontece na América Latina, com manifestações, com insurreições populares que pipocam em um país depois do outro, né? E aí a gente vê também situação desestabilizando na Europa, com a luta de classe se acirrando na Espanha, na França, na Alemanha, polarização política gigantesca, crescimento da extrema-direita, crescimento do movimento de massas, né? E aí, no Oriente Médio, aquele barril de pólvora, por vários motivos, né, começam também a se levantar de maneira cada vez mais radical os povos de uma maneira unificada,
né? Isso daí também é interessante. A solidariedade com a Palestina une todos os povos árabes, né, no Oriente Médio, e lembra aquela antiga reivindicação de uma pátria única, né, para os povos árabes, o que é uma coisa extremamente positiva, né? Isso daí, sempre quando os palestinos são agredidos, sempre quando um povo árabe ali é agredido pelo imperialismo, existe uma solidariedade muito grande, né, e uma união muito grande entre os povos árabes. Isso daí é um movimento progressista, independentemente do que podem pensar as lideranças do Hamas, as lideranças do Hezbollah, né? Isso daí é um movimento progressista, inclusive de características revolucionárias, né? Contra o imperialismo e em defesa da união daqueles povos árabes. O que a gente está vendo é cada vez mais as tendências aumentarem nesse sentido. Isso daí, inclusive, é muito similar ao que a gente passa aqui na América Latina, né? Apesar do que acontece nos países árabes, a opressão ser muito maior, né? Eles têm até, como a gente já viu, Israel, Arábia Saudita, países que são totalmente fantoches, né? Aqui na América Latina nós também temos várias reivindicações, aí, vários apontamentos que demonstram que a tendência aqui seria uma união das populações latino-americanas, né, para a formação da pátria grande, né? Nós também temos aí a nossa Colômbia como sendo um país aí com governo fantoche dos Estados Unidos, né? Mas que recebe muito dinheiro, como Israel, a Colômbia é o mais importante, né? Exatamente. Então, não é uma reivindicação, às vezes as pessoas compram o que aparece na imprensa burguesa, né, de que essa União Árabe seria, é o Estado Islâmico, né, que é um Estado que vai matar não sei o quê, né, mas isso daí é só o que a imprensa burguesa demonstra, né, não é muito bem a realidade. Eu gostaria de voltar aqui um tema, porque a questão do Jeremy Corbyn eu acho que é interessante, né, o Jeremy Corbyn ele foi afastado do Partido Trabalhista, tem praticamente um golpe de Estado aí dentro do partido, né? Um golpe dentro do partido afastou ele e colocou o nosso querido Keir Starmer como líder do Partido Trabalhista inglês. E aí, nesse momento de grande mobilização a favor dos palestinos, né? O Vasco falou da mobilização na Inglaterra, foi realmente uma mobilização muito grande. Inclusive, eu aconselho o pessoal a dar uma olhada aí nas imagens, foram grandes manifestações, assim como na França foram manifestações enormes, né, a favor da Palestina, que a única fala nesse sentido do novo líder do Partido Trabalhista inglês é uma fala contra um carro que teria gritado gritos antissemitas após a manifestação. E era um carro com bandeiras da Palestina, o próprio... O carro gritou? O carro... perdão, né? A pessoa que dirigiu o carro, pelo amor de Deus, né? Não precisa ser tão preciso assim. Mas, enfim, um ser humano que dirigia um veículo gritou alguma coisa, eu não cheguei a averiguar o que exatamente ele teria gritado, mas, enfim, não importa muito, né? Porque após uma manifestação, um carro com bandeiras palestinas, provavelmente é normal o cara gritar contra Israel, né? É uma coisa comum. Ele gritou, Cezão, aquilo que os soldados israelenses e os colonos também fazem constantemente com a população palestina. Exatamente. Só que ele só falou, ele não fez. Né? E você está colhendo uma bandeira, né? O que é muito perigoso. E aí o Keir Starmer, que é o líder aí do Partido Trabalhista inglês, falou que é uma coisa que precisa de punição. Ele se juntou aí ao Boris Johnson, que disse que a pessoa deveria ser punida, né? Lembrando que a Inglaterra dá suporte a Israel, né? Então, o cara ele se alia ao imperialismo para praticamente se colocar contra a Palestina, né? Isso dentro do Partido Trabalhista inglês. É uma coisa extremamente direitista, né? Para a gente ver como essa política aí essa política dessa ala da esquerda pequena burguesa desse último período identitária, né? É uma política completamente reacionária, é uma política contra a população mundial, né? A gente vê que tem uma ampla solidariedade com a Palestina, não à toa, né? A libertação da Palestina significa a libertação de todo ser humano, de toda a população.
A libertação do Oriente Médio das mãos do imperialismo significaria um golpe muito duro contra o imperialismo que ia ajudar a gente, né? Ia ajudar os povos oprimidos do mundo inteiro e a classe operária de todas as nações, incluindo os países imperialistas. E aí essa esquerda, esse setor da esquerda pequeno-burguesa se coloca ao lado do imperialismo. Isso num país, né, que tem uma imigração muito grande, uma migração, tem muitos imigrantes árabes na Inglaterra, né, incluindo muitos jogadores de futebol. Queria destacar aqui uma manifestação a favor da Palestina por parte do Mohamed El-Neni, do Arsenal, da Inglaterra, que se manifestou a favor da Palestina. Teve várias pessoas compartilhando a manifestação, inclusive o Roger Waters disse que ele era o jogador preferido dele, dos Gunners, né, do Arsenal. E aí, para a gente ver como o imperialismo apoia o genocídio contra os palestinos, o grupo Lavazza, italiano, que patrocina o Arsenal, mandou um cala-boca para o Arsenal, pedindo para os jogadores não se manifestarem a favor da Palestina. Então, para a gente ver aí como essa esquerda pequeno-burguesa identitária, ela acaba se aliando completamente ao imperialismo, inclusive, né, esse setor da esquerda que muitas vezes fala mal do futebol, né, fala mal dos jogadores, fala que são pessoas horríveis e tudo mais, né, e a gente vê que, na realidade, é totalmente ao contrário, né, os jogadores, inclusive, estão se manifestando a favor da Palestina, inclusive, para quem quiser, uma última coisa que me deixou animado aqui, que eu vi talvez o sangue chileno tenha feito eu ficar animado com isso. O time palestino do Chile entrou aí com tipo um lencinho, aqueles lencinhos árabes no pescoço para um jogo a favor dos palestinos, que é bem legal, né? De se ver uma manifestação desse tipo. Eu queria destacar isso, porque esse é outro ponto muito interessante. Seria naturalmente muito positivo para a esquerda revolucionária e para os povos oprimidos do imperialismo, que houvesse essa nação pan-arábica, né, esse mundo árabe unido. Mas, além disso, também teve essa onda de solidariedade que uniu a classe operária de diversos países, né? Essas manifestações de Londres, manifestações massivas ali, foram muito expressivas. A gente vê que existe um crescimento aqui da percepção da classe operária mundial de que aquela situação abjeta que vive os palestinos, ela é insustentável, não pode se manter. Isso tem motivado aqui uma onda de solidariedade que nessa crise de agora, já vem de muito tempo, mas nessa crise de agora ela aparece com muita força. Além dessas manifestações, eu falei aqui do caso da França também, onde inclusive teve confrontos com a polícia, mas teve também um que me chamou muita atenção também, foi o dos portuários italianos, que descobriram que um determinado navio lá na Itália, em Gênova, ia ser carregado com armas, explosivos, ia sair direto de lá, da cidade italiana, para abastecer esse exército sanguinário que existe em Israel. E acabou que, quando eles perceberam que aqueles navios lá ia carregar e qual era o destino, qual que era a carga, qual era o destino, isso acabou gerando uma greve ali. Eles se amotinaram e não se recusaram a atender o trabalho ali de fazer o carregamento, né? Aqui a gente tem que lembrar também as manifestações aqui no Brasil, em diversos países também, a gente está vendo uma onda de solidariedade crescente que acompanha também, por outro lado, a crise do imperialismo, que vai se enfraquecendo cada vez mais. Você vê que essas operações de limpeza étnica que Israel faz na Palestina vão ficando com um custo político cada vez maior, a ponto deles terem que pegar essa coisa besta que o cara falou, fucking Jews rape the daughters. Uma coisa que não é agradável, naturalmente, mas mostra que isso constantemente é realizado pelas forças israelenses contra a população árabe.
da Palestina, mas mostra que esse nível de domínio está cada vez mais complicado e insustentável de se manter. E a classe operária mundial tem que apoiar mesmo o levante deles, que a vitória do povo palestino, como toda vitória contra o imperialismo, é uma vitória da classe operária a nível mundial, né? Bom, vamos terminando aqui o nosso podcast Mundo em Uma Hora. Foi bem legal a discussão. De repente a gente volta aqui, né? Esperamos que termine imediatamente aí a agressão de Israel contra a Palestina, mas se precisar a gente volta aqui. Logicamente a gente vai continuar denunciando na Causa Operária TV, no canal Internacionalismo, no Diário Causa Operária, no jornal Causa Operária, essa agressão aí, genocídio do povo palestino por parte do Estado de Israel e do imperialismo, né? Mas a gente vai terminando o nosso podcast por hoje. Lembro vocês de se inscreverem no canal Internacionalismo e de se inscreverem, logicamente, na Causa Operária TV também. A gente volta na próxima segunda-feira, às 15h, aqui na Céu TV. E, se quiserem ouvir novamente o podcast ou compartilharem aí, o podcast fica gravado aí no canal Internacionalismo. Podem se inscrever. Até mais, pessoal. Valeu, Assad, valeu, César, valeu, Adriana, valeu todo mundo que ouviu o nosso podcast. Até segunda-feira que vem. Tchau.